cada 10 colaboradores que trabalham em home office, 4 sentiram impacto na sua saúde mental. Você também sentiu? Continue ouvindo a gente para entender um pouquinho mais. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal sobre carreira, mercado de trabalho, protagonismo e muito mais. Eu sou a Bruna Garcia. E eu sou a Lei Falsarella. E hoje nós trouxemos esses dados alarmantes ou que se destacaram muito aí, que são de 10 colaboradores, 4 sentiram impacto em sua saúde mental. Você percebeu, Ale? É alarmante, mas não é surpreendente. Quando começou a história de isolamento, a gente que está mais acostumado a trabalhar com pessoas, a gente que dá muito treinamento, que fala muito com a liderança, o que acontece com aquela liderança mais centralizadora no home office, dona Bruna? Aí tem uma Ficou desesperado. Tem uma dificuldade muito grande para delegar as atividades. Então imagina ter as pessoas distantes, fora do seu controle. Exatamente. Então, assim, a gente ainda tem muitos líderes, muitos gestores, muitas empresas com cultura centralizadora, a maioria assim. Eu acho que se você pegar startups que não têm mais essa cultura, ou empresas com um mindset ágil, que são poucas, a grande maioria das empresas tem uma necessidade de controle muito grande, controle o tempo todo. E aí, para essas culturas e para esses gestores, para mim é natural que eles ficam tentando fazer aquele micro gerenciamento, sabe? E aí a pessoa adoece, porque Sim. Vamos falar de fazer home office, acho que é importante, né? O que é fazer home office? O que é trabalhar de casa? Bom, trabalhar de casa, né, Ale? Então, utilizarmos ali as ferramentas do trabalho, mas a gente está usando o nosso espaço, o mesmo espaço que a gente geralmente utilizava para descansar, para poder aproveitar só no final de semana. Agora nós estamos 24 horas, né? Com essa pandemia aí, a gente não podia sair. Então, 24 horas no mesmo espaço. Então, como desligar a mente, como a gente conseguir desconectar do trabalho, sendo que nós acordamos e ficamos até a hora de dormir no mesmo ambiente. Muitos psicólogos até falavam, né? E você, Bru, como uma futura neurocientista, estudante de neurociência, você fala para mim muitas vezes, eu quero que você fale com as suas palavras, tá, mais técnicas, que o cérebro é preguiçoso. Então, para ele aprender que você agora está trabalhando em casa, é um processo demorado. Isso, Ale, o cérebro ele tem essa característica, né, de querer economizar energia. Mas aí quando a gente pensa de trabalhar no mesmo lugar, o mesmo lugar que você utiliza para lazer, para comer, para conversar com o familiar, para conversar com o pessoal do trabalho, é o mesmo local. Então, como desligar essa chavinha? Como a gente se desligar do trabalho? Então, muitas pessoas estavam tendo esse problema, né? Estão tendo, porque muitas pessoas ainda estão de home office, de desligar a chavinha, de realmente, poxa, aqui acabou o meu trabalho, fechou o notebook, não vou mais focar no trabalho, eu vou agora descansar, vou aproveitar o meu espaço de descanso. Tem pessoas que têm o seu escritório, ok, e mesmo assim ainda pode ter também sentido psicologicamente, com certeza, mas imagina as pessoas que têm um espaço reduzido. Então a pessoa não consegue desligar, porque ela está conectada ali com aquele ambiente. O ambiente faz com que é a grande maioria das pessoas, né? Se você pegar um apartamento padrão em São Paulo, né, Bru? O apartamento é pequenininho. Exato. E todo mundo tá trabalhando amontoado. E ainda com as crianças sem escola, né? Sim, e aí o cérebro entende que você está trabalhando. Ele não consegue entender que você não está mais ali no horário de trabalho. E aí você tende também a responder mensagem fora de horário e muito mais, né? Então, esse bate-papo que é importante, Ale, a gente trazer aí os 10 direitos psicológicos do home office, né? Então, o que você precisa ter quando a gente fala de direito é de uma forma simbólica, né? Mas o que você precisa ter ali para manter a sua saúde mental em dia mesmo? O que a gente precisa garantir e realizar, né? Aí, Ale, eu queria que você falasse primeiro o que você acha, assim, que a gente... Acha não, né? O que você traz aí que a gente precisa ter para poder ter essa chavinha, essa mudança e manter a nossa saúde mental? Eu acho que a primeira coisa que você falou muito bem é ter um espaço adequado, né? Mas eu percebo que, além do espaço físico, a gente tem que ter o modelo mental de home office. E aí, quando a gente foi fazer as pesquisas, que a gente sempre, né, se prepara, eu me deparei com uma reportagem da Você S.A. e da Você RH, que é da Edvige Sparra, que é uma psicóloga organizacional especialista em saúde mental, que ela cita justamente os 10 direitos psicológicos do home office, e eu acho que é legal a gente comentá-los, porque
não tem jeito, né? A pessoa, por exemplo, tá lá trabalhando, né? Então é uma relação meio que de amor e ódio o home office, porque ele é super prático. Você trabalha, né, na sua casa, você não tem a locomoção, mas o senso de imediatismo é um problema, porque tudo fica para ontem. Já que você está em casa mesmo, eu vou responder. E aí o primeiro direito ela fala disso, que é o direito de estar disponível e indisponível, porque eu tenho que ter o direito de não responder uma mensagem imediatamente, porque pensa o seguinte, Bru, vamos pensar que você está falando com outro departamento no escritório, tá? Então você usa ali um chat, usa o Skype, vocês estavam em andares diferentes. Se você tivesse saído da sua mesa para fazer um xixi, você teria respondido imediatamente essa mensagem? Não, porque você tem ali seu tempo de ir no banheiro, né? Não é? Ir no banheiro, tomar um café, passar pelo corredor, sair para almoçar. Então, esse primeiro direito que a Edviges fala, que é o direito de estar disponível ou não, é você entender que mesmo que você está trabalhando de casa, você não tem que responder tudo imediatamente. Você tem o direito de estar indisponível. E isso é importante a gente trabalhar internamente, porque você tem que meio que explicar a sua agenda. Então, por exemplo, um recurso que eu uso, Bru, que eu acho maravilhoso, isso no Microsoft Teams tem, e vou dar a dica para as pessoas, é você deixar uma chamada e colocar em ocupado. Então você vai lá, põe ocupado e fica com uma mensagem padrão. Então, por exemplo, quando eu entro em um processo seletivo, que eu vou estar lá com 10, 15 pessoas numa sala virtual, que eu sei que eu não vou responder ninguém no Teams, eu fico ocupada e ponho uma mensagem. No momento, estou em processo seletivo, quando retornar, te respondo. Para as pessoas saberem o que eu estou fazendo e não ter esse desencontro de informação. Então, o primeiro direito que está aqui na lista é estar disponível. E aí, o segundo, que tem tudo a ver com o primeiro, é o direito à concentração. Porque, gente, você trabalha em home office, esse negócio de ter que responder imediatamente, você não consegue parar para se concentrar. E existem muitas atividades que são importantes você prestar atenção, fazer com cuidado um relatório. Agora, se você tem o seu celular, o seu Microsoft Teams, seu Skype, seu Zoom apitando o tempo todo, você vai conseguir se concentrar? Lógico que não, né? E também eu acho que pensar. Eu utilizo, né? Muitas pessoas às vezes utilizam o WhatsApp pessoal. E às vezes, até no horário de almoço, quando você recebe uma mensagem, você entender que por mais que você esteja online, mas você não está disponível, né? Eu acho que é importante a gente definir isso e definir os seus horários, como você falou, direito à concentração, né? Se você está numa aula de inglês, você tem direito a se concentrar ali no seu momento. Se você está almoçando, você se concentrar no seu horário, porque não dá para você ficar respondendo tudo urgente, né? Tudo se tornar urgente, que é o que acontece muito nesse período de home office, né, Lê? Não, total. E tem uma questão aqui que é o terceiro direito, que é o direito de não se sentir culpado. Então, você está trabalhando de casa, por exemplo, as coisas estão mais tranquilas e, de repente, surgiu um intervalo. Qual o problema de você, de repente, levantar e deixar uma roupa batendo? Você está na sua casa. E esse é o legal do home office. Então, por exemplo, eu vou pegar o meu dia de hoje, gente, vida real, tá? Tô aqui trabalhando de casa, eu tive 15 minutos de intervalo entre uma entrevista ou outra, a entrevista foi um pouco mais rápida. Em 15 minutos, eu não consigo começar uma atividade muito complexa, sabe, Bru? Pô, 15 minutos você não começa e termina nada. Então, eu peguei aqueles 15 minutos, peguei minha roupa aqui do roupeiro, bati lá na máquina, coloquei as coisas. No início do home office, eu me sentia muito culpada de fazer isso, porque eu falava, meu Deus, eu estou lavando roupa no meio do meu dia. Mas, ao mesmo tempo, quando eu ficava trabalhando extensivamente depois do horário, porque não tinha um horário para parar, eu não me sentia culpada. Pô, então acho que são pesos e medidas. Não tem problema nenhum você parar no meio da tarde. Eu, por exemplo, sou um reloginho. Dá 10:30 da manhã, eu preciso comer alguma coisa, me dá uma fome. E a mesma coisa às 4 horas da tarde, Bru, eu preciso parar e comer. Então, no trabalho eu não iria até a copa e comeria? Por que em casa eu fico me sentindo culpada de tomar um café no meio da tarde? Exato. Eu também, no início, a gente fica, né? Não tem como. Pelo menos no início do home office, eu sentia essa culpa, né? Poxa, eu vou parar agora que é tarde para comer, ou então para fazer alguma coisa pessoal. Ficava essa sensação, mas não, a gente não tem que se sentir culpada. Lógico que a gente tem ali o horário para cumprir as entregas, mas por que não, né? Por que não aproveitar os minutos que, como você falou, ali, são 15 minutinhos que você não ia conseguir elaborar alguma coisa, não ia conseguir fazer, né? E aí o quarto vem o direito do relacionamento saudável e afetuoso, ou seja, agora,
está tudo bem distante. Então, a gente não tem ali a leitura facial, a leitura corporal. Então, é tudo na base da escrita, na base do áudio. Então, por que não a gente manter uma relação saudável, mesmo à distância? A gente se expressar pelo jeito que fala, a gente tomar um cuidado, a gente refletir, pensar na resposta, seja por e-mail, seja por áudio. Muitos mandam áudios no WhatsApp, ou então áudio em algum programa, por vídeo também, né, quando a gente tem reunião. Tentar se expressar ao máximo com as formas que a gente tem, né, com o que a gente consegue. Fazer essa entrega de uma forma mais afetuosa, dar aquele bom dia, aquele tchau no final de uma ligação. Eu acho que muitas pessoas esquecem, né, Alê? Quando entra numa reunião, olá, bom dia, tudo bem? Tchau, gente. Fazer check-in, o check-out. Uma coisa que acontece muito no home office é as pessoas não cumprimentarem nas mensagens. Sim. Então, sei lá, eu falei com você ontem, eu vim e falei com você hoje de novo. Como eu falo com você todo dia, eu não posso cumprimentar. Opa, tem que cumprimentar sim, você não dormiu comigo? Fica estranho, fica um negócio esquisito. Não ficar no automático, né, no piloto automático, só porque falou ontem, a semana inteira não vai dar mais um bom dia, não vai dar não vai perguntar como a pessoa está, né? Fica muito fria a relação. E aí tem tudo a ver também com a questão ser afetivo também não significa você criar uma avalanche de e-mails e de mensagens, né? Tem muita gente que está indo nessa linha de excesso de informação, então fica tudo formalizando por e-mail porque a pessoa não está ali perto. Gente, vamos passar a mão no telefone, vamos fazer uma reunião, vamos alinhar, porque excesso de e-mail e excesso de mensagem também dá um cansaço mental gigante e aí já puxa o sexto direito, que é menos reuniões. Tem muita gente, Bru, nos trabalhos, assim, que eu tenho percebido, conversado com as pessoas, que falou, nossa, antes do home office eu não fazia tanta reunião, agora é reunião para tudo. Você sente isso também? Sinto, e eu adoro aquela frase, isso poderia ser um e-mail, né? Não ter o excesso de informação de e-mail, como você falou, mas para que uma reunião, né? Se você consegue resolver ali em algumas palavras também, você ter esse equilíbrio, né? Então, eu acho que é o excesso de informação. O excesso de informação faz muito mal, tanto na escrita quanto no excesso de reuniões. A gente procurar sempre ter um equilíbrio para poder manter o nosso psicológico, né? A saúde mental. Não, e quando eu falo de reunião, Bru, uma coisa que me deixa muito incomodada é que antes a gente tinha essas reuniões informais, no café, no corredor, né? A gente levantava a mão e já falava ali. Realmente não tem mais isso. E você tem que fazer um esforço. Porém, para isso que existe as dailies, por exemplo, na metodologia ágil, que é você parar, por exemplo, a minha equipe. Eu não falo todo dia com a minha equipe direta, concorda? Eu não posso ficar toda hora fazendo 30 reuniões, senão as pessoas não vão trabalhar. Então, o que você faz? Você faz uma daily. É uma reunião diária, rápida, de até meia hora, 15 minutos, e você fala sobre os assuntos do dia, ou no início do dia ou no final. Então, de forma que você não tem que ficar fazendo um monte de reunião. E outra coisa, ir para reunião sem pauta e sem direcionamento também é um grande erro, porque daí você fica, até você descobrir qual que é a pauta, por que as pessoas estão ali, é perda de tempo. Eu vejo muita gente fazendo esse tipo de reunião ainda. Mandar assim, olha, eu quero fazer um alinhamento com você. Alinhamento do quê? Você tem que me falar o que é, para me preparar, para eu separar a informação, para a gente já discutir alguma coisa aqui off e depois, quando a gente for para a reunião, ser mais assertivo, sabe? Sim, otimizar o tempo, né? E aí já entra também, Alê, no 7 aqui, né? No sétimo, que é o direito à flexibilidade. Não é porque nós estamos à distância, online, na nossa própria casa, que a gente não tem os horários na agenda, tem os horários, tem as questões pessoais para resolver, né? Às vezes a gente volta um pouquinho lá na culpa também. Às vezes a gente pensa, poxa, mas eu já estou trabalhando de casa, já tenho essa comodidade, eu ainda vou precisar tirar um horário do trabalho para ir no médico. Mas não, você tem esse direito à flexibilidade. Então você tem esse horário de trabalho, assim como se você fosse até o hospital, até ali a consulta marcada, você teria que abrir mão dessas horas, então você estando em casa também. A gente precisa entender que essa flexibilidade é normal, a gente precisa aprender que não precisa se sentir culpado, né, Lê? Pode ter essa flexibilidade, deve ter essa flexibilidade. Não, e ela deve ser aproveitada, né? Agora, se você manda mensagem depois das 18 horas, você sabe que o horário da pessoa é até às 18, você sabe que ela tem pós-graduação, e aí a pessoa sai no horário, não é que sai mais cedo, você manda
manda mensagem, depois se repreende porque que a pessoa não viu a mensagem, sendo que você mandou fora do horário, poxa, super inadequado. E vem a questão do direito da descompressão, que eu acho super importante. A gente, quando estava trabalhando dentro da empresa, e tinha estruturas de descompressão, que era às vezes uma sala, um lugar, uma estrutura onde você podia ouvir música, onde você podia parar, sei lá, tinham coisas. E é um ponto que no trabalho em casa, como a gente já está em casa, já está num ambiente que teoricamente deveria ser de descompressão, a gente não faz esses intervalos. E quando eu falo intervalo, gente, às vezes é intervalo de 5 minutos, ou às vezes não é nem intervalo, é trabalhar ouvindo uma música. Isso já diminui a pressão do dia, sabe? Com certeza. Eu gosto de colocar uma musiquinha. Às vezes, quando eu tô muito estressada, quando eu tô cansada de ficar aqui, eu coloco uma musiquinha e eu vou ficar ouvindo minha música assim no alto mesmo, pra ver se volta o ânimo. Então, eu tenho esse tempo de descompressão. A gente precisa desse tempo, né? O certo seria a gente sempre tirar uns 5 minutinhos, 10 minutinhos pra poder respirar. Às vezes a gente precisa só respirar, Lê. Só respirar fundo e pronto. Não, faz todo sentido. E uma coisa que ele fala aqui no novo, ela fala no novo item, que eu acho super importante, isso valeria um cast, viu, Bru? Eu vou levantar aqui a pauta, que é o direito de cometer erros e ser autêntico, né? Quando a gente está em casa e no trabalho isso acontece, é muito comum as pessoas valorizarem muito o perfeccionismo. Só que isso já caiu em desuso, porque ninguém é perfeito, a gente sabe disso faz tempo, só que a gente ainda acredita que dentro da organização a pessoa não pode errar. Quando eu falo do erro, as pessoas elas se assustam, né? Porque, gente, existe erro e erro. Existe um erro que a empresa vai perder milhões e existe uma vírgula errada no e-mail. Quando eu falo desse perfeccionismo, são esses pequenos erros. Obviamente, você está num projeto grande, você é um médico, né? Obviamente, você não pode errar. Você não pode simplesmente colocar todo o dinheiro da empresa numa aplicação financeira errada. Vai perder dinheiro, eu entendo isso. O que a gente está falando aqui do perfeccionismo é aquela necessidade de ser perfeito em pequenas coisas de baixo risco, que a empresa não perderia dinheiro, ninguém sairia perdendo, mas a pessoa quer porque quer ser perfeita. Por exemplo, numa apresentação de PowerPoint. Por que tudo tem que ser milimetricamente organizado? Existe uma frase muito conhecida, acho que foi a diretora do Facebook que falou, que é antes feito do que perfeito. Então, às vezes, a gente quer velocidade nas coisas, mas a gente quer que tudo seja perfeito. Não, olha, para ser perfeito, eu preciso de tempo para produzir. Você já teve essa crise de, eu quero que fique perfeito, mas eu tenho que fazer rápido. Você tem que abrir mão de uma das duas coisas, né? Sim, não tem como, né? E a gente precisa entender que quando você se permite errar, quando você sabe que não vai ser punido, né? Que não que, igual você falou a diferença dos erros, né? Mas você saber que a tentativa e erro é uma possibilidade, você se sente muito mais livre, você se sente muito mais autêntico para ser você, para criar, para inovar. Você se sente livre. E essa forma de liberdade traz uma qualidade no seu trabalho muito maior. Então, por mais que você erre, você entende que o erro, ok, errei aqui, mas eu posso consertar aqui e vai para frente. Você passa por Traz cima. autonomia para a pessoa, né? E tem tudo a ver com o último direito, que eu acho que é fundamental. Eu vou até ler aqui a frase da Edviges, que eu acho que é importante, que ela fala assim: o 10º direito é o direito da gestão adequada. Então, o microgerenciamento por meio do controle já era ineficiente e inadequado, e se mostra ainda mais inadequado no contexto que estamos vivendo. Se estiver passando por uma situação assim, tente conversar com o seu chefe e indicar novas alternativas. Lembre-se que estamos todos aprendendo e que os líderes também têm o direito de cometer erros, mas nesse momento é propício criar soluções e dar feedbacks. Então é importante a gente lembrar que toda relação tem duas pessoas. O líder também é algo novo, né? A gente começou falando da liderança controladora e centralizadora, mas para o líder também é algo novo ter toda a sua equipe em home office. Então é natural que ele cometa alguns erros. Então é importante a gente saber que a gente comete erro e nosso líder também. Mas fato é que uma liderança onde tem um microgerenciamento, ele não funciona. Você não consegue microgerenciar tudo. E o home office está aqui para provar que dá para trabalhar sem ter alguém no seu cangote ali, né, Bru? Sim,
E pensem sempre que somos todos seres humanos, né? Todos podemos cometer algum erro, podemos errar. Então, se você se permite errar, se você se permite ser autêntico, você também permite que o outro seja, né? Então, o seu chefe, ele também pode cometer erros. Todos estamos sujeitos, estamos em situação, entramos num cenário em que nunca foi vivido, né? Então, é algo novo, não tem como. Acho que é importante a gente ter essa flexibilidade, essa adaptação aí e poder tirar essa culpa, né, Lê? Deixar as pessoas também se permitir as pessoas serem autênticas e ser autêntico também. Não, e assim, home office, ele veio para ficar. Eu não vejo mais as empresas voltando num esquema de trabalhar de segunda a sexta. Empresas pequenas, sim. Empresas que querem perder faturamento, porque hoje eu falo, né? Hoje, quando você chega no processo seletivo, a pessoa já pergunta se existe ou não home office. Isso é algo que veio para ficar e a galera não vai voltar a trabalhar de segunda a sexta no escritório. Porque se a sua empresa está obrigando todo mundo a ir de segunda a sexta, existem várias empresas que estão oferecendo home office. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, empresário, gestor. Você acha que o seu colaborador vai escolher qual empresa para trabalhar? Aquela que ela tem que bater ponto, que microgerencia, que não oferece um ambiente bom e um clima agradável? Ou aquela empresa que deixa a pessoa ser livre, ter autonomia, entregar resultado e trabalhar com um pouco mais de qualidade e positividade? Eu acho que sempre é a segunda opção, né, Bru? Sim, e para você também que está buscando oportunidade de trabalho, você absorva esses 10 direitos psicológicos, porque com certeza, se você for trabalhar home office, ter uma atividade remota, você vai precisar manter esses 10 aí para poder manter a sua saúde mental, que era o que nós falamos no começo, né, na chamada. Então, para você não ser um desses 4 que sofre aí o impacto na saúde mental, então, bora colocar em prática. Chegamos ao final do episódio e eu convido vocês a deixarem comentários, então coloquem os comentários das perguntas que nós fizemos. Vou deixar minha rede social, se vocês quiserem me encontrar, eu estou lá no Instagram como @bruna.garcia, com 2 As, ou então no LinkedIn como Bruna Santana Garcia. Tem também as redes sociais do Foca, vocês nos encontram no Instagram como @Foca no Trabalho, ou também no LinkedIn como Foca no Trabalho. E você, Ale, quais são suas redes? O pessoal consegue me achar lá no Instagram, @LeFalsarella, ou no LinkedIn, Alessandra Falsarella. Eu convido todo mundo a seguir a Bruna e o Foca e compartilhar esse episódio. Tem muita gente que ainda não conhece o conceito de podcast e é bem bacana. Às vezes você tá ali trabalhando, né, Bruno, uma atividade que não requer tanta atenção, você ouvir um podcast ao mesmo tempo é bem bacana. Então ajude a aumentar a nossa podosfera. É isso aí, até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.